Bem-vindos de volta para a nossa segunda aula do quarto módulo da ação transformacional, o ponto decisivo. Chega de enrolação. Esse é o título da nossa segunda aula do quarto módulo. Na primeira aula desse módulo eu falei com você a respeito do tempo, comecei a falar, introduzir esse assunto sobre gerir o nosso tempo. E eu falei a respeito de alguns motivos que estão por detrás do maldito hábito da procrastinação, empurrar para a barriga, deixar para depois. Eu quero dar continuidade, afinal de contas, nesse módulo vamos falar a respeito da administração da tua vida, do teu tempo, ok? Deixar tarefas para depois é algo muito comum do ser humano, é uma tendência natural e você nunca vai ouvir alguém dizendo assim: eu estou sendo tentado a deixar as coisas para depois. As pessoas simplesmente adiam, automaticamente deixam para depois aquilo que deveriam fazer agora. Nós queremos fazer, realizar, prosperar, construir, mas é uma vida só de muito boa vontade, nada além disso. As pessoas não têm dificuldade e até em ter boas ideias e tomar boas decisões. Na hora de gerenciar essas decisões é que está o desafio. Manter essa decisão no dia a dia, transformar isso em um plano razoável, em um plano aplicável, praticável, transformar isso realmente em um hábito de sucesso. E eu disse na aula passada e repito aqui: primeiro você faz os teus hábitos, depois os teus hábitos te fazem. Tempo é dinheiro? Depende. Se você souber usá-lo, sim. Se você não souber usar o seu tempo, não vai ser dinheiro, não vai ser nada. Não vai ser nada além de estar ocupado. E existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e ser produtivo. Só é produtivo quem sabe usar bem o seu tempo. Nós acostumamos a esbarrar numa barreira tão sólida quanto invisível, O hábito de adiar tarefas difíceis ou chatas, deixando-as para depois. Ou seja, isso é uma barreira, um muro na nossa frente. Tão espesso, tão denso, tão duro, tão sólido quanto invisível. Nós parece que não percebemos bem, mas nós vamos muitas vezes bloqueando o nosso caminho de progresso, de prosperidade, com esse muro de adiar tarefas. Consistentemente nós fazemos isso, insistentemente nós fazemos isso, e é por isso que muitas vezes, quanto mais tempo você tem, mais tempo você perde, porque você não consegue governar bem as horas do seu dia. E eu disse na aula passada e falo novamente: o tempo é extremamente democrático. Ninguém tem 25 horas, mas também ninguém tem 23. Todos nós temos 24 horas. Ninguém pode reclamar da falta de tempo, até porque tempo não é somente as horas do seu relógio, aqueles ponteiros. Tempo é prioridade. Tempo não é somente aquele aspecto ali do Cronos, não. Tempo é escolha, tempo é decisão, tempo é maturidade. Usar o teu tempo significa ser maduro, ser objetivo, ser prático. E ao final de tantos adiamentos, descobrimos que a vida mudou muito pouco, ou muito pouco foi realizado, porque você não governou bem o seu tempo. Que nós temos esse péssimo hábito, esse muro intransponível na nossa frente, esse hábito terrível de adiar tarefas chatas. Quanto mais uma pessoa espera fazer algo, que deveria fazer agora, maior é a chance de que nunca o fará. É aquele hábito de adiar para depois aquilo que você deveria fazer agora, mas aí você cai naquele auto-engano que o teu cérebro impõe sobre você constantemente. Amanhã você faz. Agora a pergunta que fica é a seguinte: baseado em que você acredita que amanhã você vai ter mais força para fazer o que você deveria fazer agora? Quem garante a você que você terá todos esses recursos que você imagina que estarão disponíveis amanhã e você não tem agora? O que dá a você essa segurança de que amanhã você vai ter toda essa disposição que você acredita para realizar essa tarefa ou essa atividade? Isso aqui vai mudar demais a tua vida profissional, os teus relacionamentos. Isso aqui vai mudar totalmente a tua história. Mas é importante que você identifique essas situações. Não é porque você quer que as coisas sejam assim, é porque você não sabe bem como que você funciona, como que o teu cérebro funciona, qual é o padrão da tua personalidade, qual é o teu perfil de personalidade. Quando você não tem essas informações, você simplesmente vai deixando que a vida te leve, você simplesmente vai deixando que as coisas caiam no automático, você não age, ou seja, falta a lei da determinação, como diz John Maxwell. Falta você assumir de fato as escolhas, decisões do teu dia a dia e realizar o que tem que ser realizado. Então, quer você esteja pressionado ou não, a hora de começar a crescer é agora. Você tem que assumir essa responsabilidade de fazer isso acontecer a partir de agora. O que você faria de forma consistente e com muita bravura, com muita garra, se você soubesse que não iria
falhar? Porque um dos motivos, eu citei na aula passada, um dos motivos que leva as pessoas a procrastinarem é o medo da falha, é o medo de errar, é o medo de que as coisas vão dar errado, é o medo de as coisas degringolarem, acabarem, é o medo do prejuízo, é o medo, né, de não dar certo, é o medo do fracasso. Então, o que você faria se você soubesse que não iria errar, você não iria falhar? Você faria isso quando? Faria de que forma? Faria com qual energia, com qual nível de paixão? Ok? Há pessoas que só agem sob pressão, há outras que não conseguem agir na pressão, mas há outras que só agem na pressão. Ou seja, quando aquela situação parece que não tem jeito mais, aí sim você entra em ação. Isso é um grande problema. Tem pessoas que só agem se elas forem empurradas para resolver o problema. Quando há mais como justificar e adiar, quando não há mais como justificar e adiar, elas tomam alguma atitude. Parece que esgotou todas as possibilidades, esgotaram-se todas as possibilidades, todas as desculpas, todas as justificativas. Tem gente que só age nessa hora. Quando não tem mais jeito de justificar e dar desculpa, aí sim elas saem do lugar, aí sim elas agem. É incrível essa não atitude, não iniciativa que as pessoas têm. Se você deseja alguma coisa na vida, você precisa se livrar desse medo terrível de cometer erros. Eu costumo dizer que são dois erros. São dois medos. O medo do desconhecido e o medo de cometer erros. Eles caminham juntos. Posso dizer que são medos irmãos gêmeos. O medo do desconhecido e o medo de cometer erros. E esses medos paralisam você. Eles são pilares também nessa plataforma da procrastinação. Estão me entendendo? Estão me compreendendo? Por que não agir agora? Eu vou dar para você alguns dados aqui muito interessantes sobre pesquisas que foram feitas com pessoas que têm o hábito da procrastinação. E olha só o que elas disseram. Vamos lá. Principais motivos dados por essas pessoas para adiar tarefas. 88% responderam assim: elas adiam tarefas que não gostam de fazer. Ou seja, se eu não gosto, não vou me envolver nisso. 88%. 70% deixam para depois aquilo que poderiam fazer na hora. 59% dizem atrasar a realização de tarefas porque se dispersam na internet. Eita! Se dispersam, porque olha que coisa interessante. O mesmo celular, aplicativo, tablet, computador, que podem ajudar você, inclusive, a usar melhor o seu tempo, podem ser vilões na sua produtividade. Já parou para pensar? Porque o mesmo celular que você acessa, que você usa, e lá tem um aplicativo que ajuda você a se lembrar das tarefas, impedindo que você fique guardando tantas informações na sua mente, esse mesmo aparelho que tem um alarme que ajuda você a produzir aquela atividade, a ter aquela tarefa concluída, esse mesmo aparelho, esse mesmo celular faz com que você fique horas a fio navegando em páginas de perfis de redes sociais, fazendo você perder seu tempo. O problema é do celular? De forma alguma. O problema é do aparelho, da tecnologia? De forma alguma. A mesma tecnologia que trabalha em seu favor para te tornar uma pessoa extremamente produtiva, também trabalha em seu desfavor, também trabalha contra você, para que você não saia do lugar e fique horas a fio, sendo um péssimo profissional, isso inclusive acarretando inúmeros prejuízos para a tua vida em todos os sentidos. 49% postergam ações muito longas ou desafiadoras, ou seja, quanto mais demorado for, quanto mais desafiador, mais elas postergam essas ações. 37% assumem que o problema é a preguiça. Ou seja, não estou com vontade, não quero fazer, não tenho disposição, não vou mexer com isso. 40% dizem que executam as suas tarefas se planejarem. Então, grande parte do problema da procrastinação é também o quê? Falta de planejamento. Você não tem uma organização. Você acorda na segunda-feira, você não tem nada planejado e é por isso que você vai simplesmente protelando as coisas, postergando atividades e tarefas desconfortáveis que você não gosta, porque você não quer assumir aquilo naquele exato momento, porque você não tem um planejamento, não tem uma organização. Você acorda, você não anota nada, você pensa que pode guardar tudo da tua cabeça. E eu lembro você mais uma vez, tua mente não foi feita para guardar coisas. Tua mente não foi feita para ser um recipiente de informações. Seu tempo todo aquele lugar que você quer buscar todo tipo de lembrança e memória. Tua mente não foi feita para isso. Ela foi feita para pensar. Como você pode utilizar o melhor do teu tempo, das suas habilidades, das suas competências, conforme o conhecimento que você tem a seu respeito, ok?
40% só cumprem as pendências quando elas viram urgências. Em outras palavras, se for urgente, eu faço. Ou seja, se eu estiver na pressão, ok, eu correspondo, eu consigo fazer. Sem a pressão, eu não consigo sair do lugar. 41% evitam tarefas que podem gerar discussões ou conflitos. Que coisa! Ou seja, se for dar muito trabalho, se for ser um tipo de situação que vai me gerar algum tipo de desconforto, estou fora, não quero mexer com isso. Não quero nem entrar nisso. A tendência de empurrar com a barriga é universal, enraizada no comportamento humano. Os romanos tinham uma palavra para procrastinação. Significa literalmente mover alguma coisa de um dia para o próximo. Você conhece os chamados procrastinadores crônicos? Nós temos pelo menos 2 tipos de procrastinadores, os crônicos e temos aqueles procrastinadores que são mais moderados. Você conhece esses procrastinadores crônicos? Pessoas que adiam tarefas ou realização das tarefas compulsivamente. Qualquer coisa ele nunca faz na hora, sempre é depois. Se for tirar um copo de água de um determinado lugar para colocar no outro, depois eu faço, depois eu coloco, depois eu vou, depois eu ligo, depois eu respondo aquele e-mail, depois eu olho aquele preço, depois eu pago aquela conta. Compulsivamente eles simplesmente deixam para depois. Conhece pessoas assim? Isso acaba atrapalhando demais as suas carreiras, seus relacionamentos pessoais, sua performance, a sua eficácia. Eu quero lembrar você de uma coisa muito importante. O ponto decisivo, a ação transformacional, é para mudar a tua história, para que você se torne uma pessoa muito mais eficaz. E eu chamo de ação transformacional porque é o momento de você tomar decisões sábias, assertivas, decisões na direção dessa transformação que você busca há tanto tempo e que você não volte mais a ser aquela pessoa, principalmente aquela pessoa que cultiva péssimos hábitos, principalmente aquela pessoa que posterga, que procrastina, ser aquela pessoa que resolve momentaneamente uma situação e volta àquela condição anterior. Você não simplesmente vai resolver essa situação momentaneamente, mas vai prosseguir para permanecer nessa mudança duradoura que você está executando. O grande Peter Drucker diz, o grande pai da administração moderna, diz o seguinte: nada distingue melhor os executivos eficazes do que o cuidado e o carinho que dispensam ao tempo. Ou seja, quanto mais cuidado, zelo e carinho que você tem com o teu tempo, mais eficaz e mais excelente e mais destacado você será como profissional. Agora, isso aqui vale para qualquer área da tua vida. Você só vai ter eficácia nos teus comandos, você só vai ter eficácia na tua performance como ser humano quando você aprender a gerir melhor tuas escolhas e o teu tempo, ok? Quais as consequências negativas do hábito de deixar tudo para depois? Você perde o sono, acumula coisas atrasadas, que é o resultado invariavelmente da procrastinação. Outra coisa importante, você fica acusado, condenado, você fica mal, você fica para baixo, intimidado, você fica sem força, sem energia para reagir na vida. Depois de uma sessão de horas e horas na frente de uma TV, assistindo Netflix, assistindo um filme, assistindo algum documentário que não te acrescenta coisa nenhuma, assistindo um programa de palco, um programa como esses reality shows, por exemplo, que não te acrescentam coisa nenhuma, é claro que você vai ficar mal. É claro que você vai ficar desanimado, é claro que você vai ficar para baixo, sem qualquer tipo de disposição de fazer alguma coisa construtiva para a tua vida. Mídias sociais, então você junta tudo isso e você deixa de fazer todas aquelas coisas importantes. Quando havia tantas coisas urgentes, enquanto havia tantas coisas urgentes para você resolver, para você fazer, você estava lá dedicando o seu tempo, as suas horas, o teu tempo precioso naquelas situações. Depois, quando você procura energia para fazer a coisa acontecer, para valer, você já está na pressão, e você só faz debaixo desse tipo de cobrança, desse nível de exigência, e é por isso que você fica tão estressado, como você fica quando tem que fazer alguma coisa. Você fica cheio de raiva, você fica enraivecido por ter adiado. Já percebeu que você fica mal com você mesmo? Quando você coloca a cabeça no teu travesseiro, você às vezes não tem sono para dormir, porque você sabe que tem tanta coisa acumulada e você não fez o que deveria ter sido feito, que você fica mal, você fica para baixo, você fica desanimado, não consegue arejar a tua mente, não consegue descansar, porque tem tanta pendência e você nem sabe por onde começar. Aquele telefonema importante, aquele e-mail que você tem que responder, aquela visita para um cliente, para uma pessoa que você gosta, para um amigo, aquele socorro que você prometeu dar a alguma pessoa. São tantas situações que você nem sabe por onde
começar. Será que não é isso que está impedindo você de progredir com mais velocidade na tua vida? A procrastinação deixa de ser apenas um hábito e se torna um risco quando contamina a nossa vida. Então, segundo pesquisa da TreeOS, 64% das pessoas afirmam adiar sistematicamente tarefas no trabalho, por exemplo. E os prejuízos são grandes. Você não avança de carreira, você não sobe para outros níveis, para outras dimensões, para outros cargos de importância, de influência na tua empresa, no teu negócio, aonde você trabalha. Não é verdade? Por causa de quê? Porque você é uma pessoa que não tem responsabilidade com o seu tempo. O mais óbvio é você perder o emprego ou não conseguir colocar em prática aquele projeto que está engavetado já faz tanto tempo, aquele sonho, aquela ideia que vale de repente milhões, mas você não põe a coisa para funcionar porque está o tempo todo adiando compulsivamente. Sofia Esteves, presidente da consultoria DMRH, disse certa vez o seguinte: postergar tarefas é tipo de gente acomodada, que não busca soluções para os seus problemas. Encontre-me uma pessoa que procrastina compulsivamente e eu vou mostrar para você uma pessoa extremamente acomodada, uma pessoa totalmente estagnada, que está no conformismo da vida, que não quer nada com nada, não quer construir nada de valor na sua existência. Não há mais espaço nas organizações, nas empresas, nos negócios, no mercado para pessoas assim. Não há mesmo. Cada vez mais tem se exigido um tipo de profissional que é proativo, um tipo de profissional que busca soluções, que busca ideias e que sai do lugar, que é disruptivo, que tem ações e inovações, que são construtivos, são pessoas que têm práticas, que têm ações, são pessoas que saem do lugar, são pessoas que têm ação imediata, que constroem rapidamente as coisas. O procrastinador limita seu horizonte profissional, não aprimora seu trabalho porque faz tudo às pressas e tem medo de enfrentar novos desafios, porque conhece a sua limitação. No mercado competitivo, ele vai ficar para trás com toda a certeza. Então presta atenção, só chega ao topo quem sabe usar bem o seu tempo. Na aula que vem, vamos falar a respeito disso. Te vejo lá.